Fala galera, beleza? Guido na área. Pessoal, antes de começarmos, dá um joinha aí pra nós, se inscreva no canal, ativa o sininho e vamos lá para mais uma aula de Circuitos Elétricos 2. Galera, na aula de hoje nós vamos fechar esses dois assuntinhos aqui, ó, sobre a ressonância de um circuito RLC paralelo, trabalhando aqui com as frequências de meia potência. Hoje, de fato, nós vamos calcular quem são as frequências de meia potência, que nós chamamos aqui, ó, de ômega 1 e ômega 2. E, em função das frequências de meia potência, nós vamos definir também quem é a largura de banda, ou a banda, se você quiser falar de uma forma abreviada, a banda ali da minha saída, que é dada por ômega 2 menos ômega 1. Pegou a ideia? Até agora a gente não sabe muito bem quem são as frequências ômega 1 e ômega 2 de um circuito RLC paralelo e também, portanto, né, por uma consequência disso, nós também não sabemos quem é a largura de banda dessa minha saída. Hoje, definindo as frequências de meia potência, ômega 1 e ômega 2, nós vamos conseguir calcular quem é a largura de banda em função aí dos parâmetros do meu circuito. E só recordando, nós estamos trabalhando aqui, ó, com um circuitinho RLC paralelo, onde a saída é a minha tensão, é a tensão que está caindo nos meus elementos ali do meu circuito. Ó, pelo fato deles estarem em paralelo, a tensão de saída é a mesma. Muito bem, vamos lá pessoal, recapitulando bem rapidamente aqui, ó. Na aula passada nós gastamos muita energia para definir quem era esse valor que eu estou marcando em rosa aqui para você, ó. Ali a expressãozinha da saída em função da frequência. E quem que é esse valor em rosa que eu acabei de marcar para você? Esse aí é o valor da amplitude da saída, amplitude da tensão de saída, quando o circuito está operando nas frequências de meia potência, que são as frequências que eu estou interessado em calcular hoje, que são as frequências ômega 1 e ômega 2. Só que olha que curioso, pela definição que nós usamos na aula passada, nós calculamos quem era a amplitude da minha tensão aqui, ó, isso aí é 1 dividido por raiz de 2 vezes R vezes IM. Esse 0,707 aqui, ó, é 1 dividido por raiz de 2. Mas enfim, quem que é esse cara? Como é que nós calculamos ele? Nós usamos as formulaçõezinhas de potência. Nós não usamos a expressãozinha matemática da saída para calcular quem era essa tensão de saída. Nós usamos lá a relaçãozinha de potência, trabalhando com ômega 0 e tudo mais. E o que nós vamos fazer hoje? Olha que curioso, é uma engenharia reversa. Eu vou usar esse valor na aula de hoje, eu vou usar o valor aqui, ó, a amplitude de saída, a amplitude da minha tensão de saída, para calcular quem são as frequências correspondentes. Porque o que esse gráfico está me dizendo? Está me dizendo que a tensão de saída, ou o módulo da tensão de saída, quando o circuito está operando nas frequências de meia potência, ômega 1 e ômega 2, ela vale 0,707 R vezes IM. É exatamente isso que o gráfico está me falando, e eu vou usar essa informação para calcular quem são as frequências ômega 1 e ômega 2. E com base nisso, mais uma vez, acho que não custa nada ressaltar, eu defino ali quem é a banda ou a largura de banda da minha saída, que é dada aqui, ó, por ômega 2 menos ômega 1, exatamente como eu mostrei para vocês ali em cima, ômega 2 menos ômega 1. Beleza, pessoal. E aí, para isso, o que nós vamos fazer? Ó? Nós vamos voltar para a expressãozinha da tensão de saída, ou do módulo da tensão de saída, que está aqui. Ó. Módulo da tensão de saída. Notem aí, eu não sei se eu mostrei para vocês na aula passada, não foi o foco da aula passada, mas agora a gente está voltando nessa expressão. Ó. Notem que o módulo da tensão de saída depende da frequência, da frequência ômega ali. Variando a frequência, eu traço a curva de característica, curva da resposta em frequência, que é essa aí. Agora veja, o que eu estou interessado em saber, pessoal? Eu estou interessado em saber para quais valores de ômega, que no caso aqui são ômega 1 e ômega 2, para quais valores de ômega o módulo da tensão de saída dá exatamente isso aqui. E qual que é a magia, a brincadeira aqui, né, a chave de tudo? Eu vou pegar essa expressão aqui, ó, e vou igualar aquele valor de amplitude que nós acabamos de mostrar. Portanto, para descobrir aí quem são as frequências ômega 1 e ômega 2, eu vou dizer que essa expressão aqui, quanto que ela vale, pessoal? Ela vale R vezes IM, vamos colocar aqui, ó, isso aqui é igual a R vezes IM, dividido por quanto? Dividido por raiz de 2, que é 1 dividido por raiz de 2, era aquele 0,707 que eu mostrei para vocês ali em cima. Ó. E é isso que eu vou ter que fazer. Daqui a gente já conclui, ó, que IM dividido por essa raiz quadrada doida que vocês estão vendo aqui é igual a R vezes IM dividido por raiz de 2, porque eu estou interessado em saber quais são os valores de frequência, quais são os valores aí de ômega 1 e ômega 2, eu quero descobrir quem são ômega 1 e ômega 2, portanto, quais são os valores de frequência tais que o módulo da minha tensão resulta nesse valor que está escrito em vermelho. É isso, é daqui que parte que nós vamos calcular quem são as frequências ômega 1 e ômega 2. E agora vamos aos cancelamentos, pessoal. Esse cálculo é um pouquinho chato de fazer, por esse motivo eu preparei uma aula em PowerPoint, eu já tenho aqui todos os cálculos feitos, daqui a pouquinho a gente chega lá, mas vamos a algumas simplificações. Ó. Eu posso cortar o IM dos dois lados, que é o módulo
a amplitude da minha corrente, que é a entrada do meu circuito, e aí, portanto, qual que é a expressãozinha que nós vamos ficar? Nós vamos chegar nessa expressão aqui, pessoal, eu vou colocar essa expressão e ela vai ser o nosso ponto de partida lá na aula em PowerPoint que eu preparei pra gente. Eu particularmente não curto muito PowerPoint, mas aqui tem muita matemáticazinha. Não é uma matemática muito complexa, mas acho que economiza tempo, né, pessoal? Você vai anotando aí no seu caderno enquanto eu vou explicando todas as relaçõezinhas. Ó. Mas no fundo, o que nós temos? Nós vamos partir daqui, ó. Essa raiz quadrada gigantesca, 1 dividido por essa raiz quadrada gigantesca, está sendo igualado a R dividido por raiz de 2. Essa é a expressão. Ó. Esse é o nosso ponto de partida e nós vamos resolver isso aqui e vamos chegar no resultado. Vamos lá, vamos começar aqui. É um cálculo bem chato, já adianto para você. Não é difícil, mas é um cálculo chato. E aí, para economizar um pouquinho de tempo, vamos optar pelo PowerPoint. Vejam, ó, R raiz de 2 é igual a 1 dividido pela raiz. O que eu faço, pessoal? Primeira coisa, eu quero tirar essa raiz quadrada aqui, ó, raiz quadrada chata pra caramba. Vou elevar os dois lados ao quadrado. Elevando os dois lados ao quadrado, o primeiro termo vai ficar R ao quadrado dividido por 2. E o segundo termo vai ficar 1 dividido por esse termo que está dentro da raiz. E nós vamos ficar, portanto, com essa expressão, ó, R ao quadrado sobre 2, que é igual a 1 dividido pelo termo dali de baixo. E notem que eu tirei a raiz daqui. Perfeito. Próximo passo, multiplicação em cruz. R quadrado que multiplica todo esse trambolho, e isso aqui é igual a 2 vezes 1, que é igual a 2, que é o próximo passo aqui embaixo pra gente, ó. R ao quadrado que multiplica o trambolinho, e isso aqui é igual a 2. Vejam que agora no nosso trambolinho aqui, pessoal, ó, R ao quadrado, posso aplicar uma distributiva. Na verdade, eu devo aplicar a distributiva. Vejam que o primeiro termo é 1 dividido por R e tudo isso ao quadrado. É a mesma coisa do que 1 dividido por R ao quadrado. E ao aplicar a distributiva, isso aqui vai ficar R ao quadrado dividido por R ao quadrado, igual a 1. Então isso aqui ficou 1 mais R ao quadrado, que multiplica o trambolho elevado ao quadrado aqui também. E isso tudo é igual a 2. E fazendo isso, nós vamos ter essa expressãozinha aqui. Ó. E deixa eu sair da sua frente, porque provavelmente eu vou estar na tua frente. E para evitar esse problema, já saí. Pronto, ó, nós chegamos nessa expressãozinha aqui, pessoal. 1 mais R ao quadrado, que multiplica um trambolinho, ômega C, menos 1 dividido por ômega L ao quadrado. Isso aqui é igual a 2. Qual que é o próximo passo, pessoal? Vou pegar esse 1 aqui, ó, e vou mandar ele subtraindo para o outro lado. Vai ficar aqui R ao quadrado, que multiplica esse termo. Isso aqui é igual a 1. E tá lá a nossa expressãozinha bonitinha pra gente. E aí, pessoal, qual que é o esquema agora? Agora eu posso tirar a raiz quadrada dos dois lados. E aqui, deixa eu voltar rapidinho, porque é muito importante a gente esclarecer isso aqui. Aconteceu também lá no circuito RLC série, na primeira parte, e isso aqui, exatamente isso que explica o fato de que na hora de a gente calcular as frequências ômega 1 e ômega 2, na frequência ômega 1, ela vai aparecer negativa. Não sei se você lembra, se recorda do circuito RLC série, mas é exatamente por essa passagem, porque veja, quando eu tiro a raiz quadrada desses termos aqui, ó, esse ômega C menos 1 dividido por ômega L, ele pode ser um valor negativo. Essa que é a grande questão. Resistência nunca é negativa, mas esse termo aqui ele pode ser negativo. Qual que é a moral da história? No final, lá quando a gente calcular, usar a fórmula de Bhaskara, calcular o ômega 1 e o ômega 2, eu inverto o sinalzinho lá do ômega 1 e assunto resolvido, tá, pessoal? Porque aqui, a rigor, a gente poderia considerar o módulo, né? Essa que é a grande questão. E por esse motivo a gente tem que fazer essa gambiarrazinha matemática lá no ômega 1 e no ômega 2. Essa que é a moral da história. Mas beleza? É isso aqui, pessoal. Não tem muito segredo, não. A vantagem não, né? A sacada é você saber que esse termo aqui, ó, ele também pode ser negativo. Então, isso abre margem para mais soluções. Mas aí, a gente corrige o ômega 1 com um sinalzinho negativo. Já já eu mostro para você como é que isso faz. A gente já fez isso lá na aula do RLC série, mas vamos fazer mais uma vez aqui e vamos seguir. Beleza. Extraindo a raiz dos dois lados da minha expressão, eu vou ter exatamente... é tranquilo, né, pessoal? Isso aqui é raiz quadrada de R ao quadrado vezes esse termo aqui ao quadrado. É só você extrair a raiz dos dois lados da expressão. Isso aqui vai ficar R, que multiplica ômega C menos 1 dividido por ômega L. Isso aqui é igual a 1. E agora é muito tranquilo, pessoal. Modelando essa expressão, desenvolvendo essa expressão, você vai chegar na expressãozinha de segundo grau, que é essa expressãozinha que aqui está, onde eu estou passando o nosso laserzinho. É uma equação de segundo grau, uma parábola aqui propriamente dita. O coeficiente A dessa expressão é esse termo aqui, ó, RLC, menos o coeficiente B é menos L, tá aqui, ó, menos L, equação em ômega, só lembrando.
E o coeficiente C da minha fórmula aqui, da minha expressão de segundo grau, é o próprio R. Então, cuidado para não confundir o C, que é o coeficiente ao qual eu estou me referindo, com o C do capacitor. Eu estou falando aí, os coeficientes A, B e C são os coeficientes da minha fórmula de Bhaskara, da minha expressão de segundo grau, que eu vou usar lá na formulinha de Bhaskara. Aplicando a fórmula de Bhaskara, falando nela, nós temos esse termo aqui, ó, o ômega, que é a expressão é em ômega, só recordando aqui, recapitulando, ômega é igual a menos B, tá lá, o B valia menos L, menos B ficou menos L, que dá mais L, mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado, que é L ao quadrado, menos 4 vezes AVC. Vamos pegar aqui, ó, 4 vezes A, então 4, menos 4 vezes esse termo aqui, ó, 4RLC, 4, menos 4 vezes A, vezes C. C é menos R. Portanto, isso aqui vai dar mais, dá um sinalzinho de mais. Portanto, isso aqui vai ficar mais 4R ao quadrado LC, que é exatamente o termo que nós estamos vendo aqui. E tudo isso dividido por 2 vezes A e, portanto, 2 vezes RLC. Perfeito, pessoal. E agora eu vou pegar esse 2RLC aqui, ó, e dividir os dois termos para deixar a coisa um pouco mais organizada. E nós ficaremos com essa expressãozinha aqui, ó. Isso aqui ficou L dividido por 2RLC, mais ou menos 1 dividido por 2RLC, raiz quadrada daquele termo que nós estamos vendo ali em cima. Beleza, ó. No primeiro termo, notem que eu tenho L em cima e L embaixo. Eu posso cortar. E aí, nesse primeiro termo aqui, nós vamos ficar com 1 dividido por 2RC. Mais ou menos. E agora, esse termo, 1 dividido por 2RLC, eu vou mandar esse cara para dentro da raiz, tá, pessoal? O que eu vou fazer? Eu tenho que levar esse termo aqui ao quadrado. Ele está multiplicando a raiz pelo lado de fora. Se ele quiser entrar na raiz, ele entra multiplicando ao quadrado. Isso aqui vai ficar 1 dividido por 4R quadrado, L quadrado, C quadrado. Fazendo isso, vamos fazer essa multiplicação. É um termo um pouquinho mais chato, ó. O primeiro termo ali eu já fiz a divisão pelo L. Tinha 1L dividido por 2RLC ali no nosso primeiro termo, ficou 1 dividido por 2RC, mais ou menos. E aqui está a questão, ó, 4R quadrado, L quadrado, C quadrado, que é esse termo aqui, onde eu estou passando o laserzinho, elevado ao quadrado. Vejam que ele entrou lá dentro da raiz e ele passa multiplicando ambos os termos ali dentro da raiz. E é por isso que apareceu esse denominador aqui, ó, 4R quadrado, L quadrado, C quadrado, nos dois termos da minha raiz. Perfeito. No primeiro termo, notem aqui, ó, que é um pouquinho mais chato de enxergar, que o L quadrado pode ir embora. Tem L quadrado em cima e embaixo, e nós vamos ficar, portanto, com 1 dividido por 4R quadrado, C quadrado. Isso aqui é a mesma coisa, pessoal, do que 1 dividido por 2RC, e tudo isso elevado ao quadrado, que é o alfa do meu circuito aqui, ó, do meu circuito RLC paralelo. Assim como lá no circuito RLC série, o alfa era R sobre 2L. Mas, enfim, continuando, ó, mais o próximo termo aqui, 4R quadrado, R quadrado LC, dividido por esse termo. Notem que eu posso cortar o 4R quadrado LC, vai sobrar um L e um C ali embaixo, fica 1 dividido por LC. E finalmente nós chegaremos na expressãozinha final aqui, pessoal. 1 dividido por 2RC, mais ou menos raiz quadrada de 1 dividido por 2RC ao quadrado, mais LC, simplesmente LC. Eu ia falar LC ao quadrado aqui, 1 dividido por LC ao quadrado, mas não, é só 1 dividido por LC. E beleza, pessoal? Para fechar aqui o nosso assunto, o nosso raciocínio, nós temos as nossas duas frequências ômega 1 e ômega 2. E aqui está o segredinho que eu destaquei para vocês anteriormente. Ó. Nessa frequência ômega 1, se você fizer esse cálculo aqui, isso aqui vai dar negativo. O que acontece? O que a gente faz para inverter isso? É por causa daquele passo que eu falei para vocês na hora de extrair a raiz, daquele termo doido lá, o ômega C menos 1 dividido por ômega L ao quadrado. Então, o que nós fazemos para corrigir aquele probleminha? Eu inverto os sinais aqui. Ó. Eu coloco um sinalzinho de menos na frente do 1 dividido por 2RC, e essa raiz que é negativa a priori, ela passa para positiva, ela vira positiva e pronto, assunto resolvido. E tá aí, pessoal, essas são as duas frequências de meia potência que nós chamamos aqui de ômega 1 e ômega 2. Deixa eu só voltar aqui, ó. Voltei. Oi. E agora, resolvendo essa expressão, que é o que nós acabamos de fazer, estão aí as nossas duas queridas frequências de meia potência. É um cálculo um tanto chato, mas vocês viram, é uma matemática relativamente simples, tem que ficar usando operaçõezinhas básicas até chegar no resultado. Vejam, ó, o ômega 1 vale, olha aquela inversão que eu falei para vocês, ó, o ômega 1 é menos 1 dividido por 2RC, mais a raiz, e o ômega 2 é mais nos dois termos, ó, mais 1 dividido por 2RC, mais a raiz quadrada. Deixa eu só criar um destaque aqui, ó. Vou destacar os dois sinais em vermelho, que é exatamente a diferença entre os dois termos. Ó. Deixa eu até aumentar o sinal aqui, que fica bem legalzinho se a gente aumentar o sinal e dar uma identificação bacana para a gente aqui. Perfeito, pessoal. E agora, ó, tem algumas relações interessantes. Só para a gente fazer uma comparaçãozinha
com o circuito RLC série, que é o que nós estudamos. Vejam, ó, esse termo aqui que eu estou destacando para você, eu vou fazer o destaque aqui em ômega 1, mas vale para ômega 2 que está ali embaixo também. Vocês estão vendo que os termos eles aparecem ali em ômega 2 também. Ó. Vejam, esse 1 dividido por 2RC, esse cara aqui é o alfa do meu circuito, que é o coeficiente de amortecimento lá do circuito. O alfa, notem que dentro da raiz ó, aparece alfa ao quadrado, eu vou destacar aqui, ó, 1 dividido por 2RC ao quadrado, isso aqui é a mesma coisa do que o alfa elevado ao quadrado. E aparece também aqui ó, o ômega zero, que é 1 dividido por LC. Na verdade não é o ômega zero esse cara aqui ó, é 1 dividido por LC é ômega zero ao quadrado. Por quê? O ômega zero é 1 dividido pela raiz de LC. Portanto, esse termo aqui, ó, 1 dividido por LC, 1 dividido por LC é ômega zero ao quadrado. E a mesma coisa acontece lá pro ômega 2. Eu fiz todo esse destaque para ômega 1, mas a mesma coisa, a mesma ideia, trabalha aqui com o ômega 2. Perfeito, pessoal. Legal, essas duas relações são muito importantes, interessantes aí de serem analisadas. E agora, ó, teria uma terceira equação aqui também, que é super válida, pode fazer isso aqui. Inclusive, eu vou deixar para vocês provarem mais uma vez, assim como nós fizemos lá do circuito RLC série. Eu pedi para vocês provarem essa relação aí, ela vale, tá? Eu quero que vocês mostrem matematicamente o porquê que essa relação vale. Ômega zero é raiz quadrada de ômega 1 vezes ômega 2. Provem isso aqui, ó. Eu vou pedir para vocês, por favor, provarem essa expressão e colocar nos comentários se você conseguiu, se você não conseguiu, se você ficou confuso em algum passo. É uma provinha relativamente simples, tá? Estou deixando aí de tarefinha de casa para vocês. E só recordando, vou colocar aqui ó, o ômega zero. O ômega zero ele vale quanto? Ele vale 1, vamos escrever aqui no cantinho direito da nossa tela. Ó. É 1 dividido pela raiz quadrada de LC. Vou escrever aqui só para vocês não esquecerem. É um resultado extremamente importante e muito útil aí na hora que você for projetar circuitos. Tá aí pra gente, pessoal. 1 dividido por raiz de LC. Deixa eu acertar o C. Pronto, agora ficou um pouquinho mais bonito aí. Ó. 1 dividido pela raiz de LC. Posso só dar uma centralizada e pronto. Tá bonitinho aí pra gente, pessoal. Projetem aí, provem essa expressãozinha para ver se isso aí bate. Tem que bater. Beleza, e agora pessoal, com base nesses resultados, ó, o ômega 1 e o ômega 2 estão aí na nossa telinha já, nós já mostramos aí como é que chega nessas expressões. Quem é a largura de banda do meu sinal? Da minha saída, que é o módulo da minha tensão, o módulo da tensão de saída. Ela é dada por ômega 1 menos ômega 2. Vamos fazer essa continha? Vamos fazer essa continha para a gente já chegar nesse resultado, que é um resultado bem interessante. Vamos lá, ó. Quem que é o ômega 1? E aí eu vou escrever aqui, ó, o ômega 1, já escrevendo em função, para não ter que ficar escrevendo 1 dividido por 2RC, aquela raiz quadrada doida, eu vou escrever assim, ó, o ômega 1, ele é dado por menos alfa, vamos colocar aqui, ó, isso aqui é dado por menos alfa, mais raiz quadrada, vamos colocar uma raiz aqui, ó, raiz quadrada de alfa ao quadrado menos, ou melhor, de alfa ao quadrado mais ômega 0 ao quadrado, vamos escrever aqui, ó, alfa ao quadrado, mais ômega 0 também elevado ao quadrado. Colocar aqui o ômega 0 bem bonitinho, tá lá. E quem é o ômega 2? O ômega 2 é com um sinalzinho de mais. Vou pegar aqui, ó, vou dar um copy-paste do ômega 1 e vou copiar esse cara e vou colocar um sinalzinho de mais lá na frente. Ó. Tá? Um fica mais, menos alfa, mais a raiz, e o outro mais alfa, mais a raiz. Perfeito. E quem é a banda do meu sinal aqui? Ó? Quem que é a banda da minha saída? A banda, nós já vimos aí pela milésima vez, ela é dada por ômega 2 menos ômega 1. O que vocês acham que eu vou fazer? Eu vou fazer essa conta, é uma conta muito simples de ser feita. Isso aqui vai ficar ômega 2, deixa eu abrir um parênteses aqui, ó. Vou dar um copy-paste no ômega 2. Isso aqui ficou ômega 2, vamos colar ele aqui, ó, ômega 2, fecha parênteses, menos ômega 1. Aqui tem que tomar um certo cuidado com esses sinaizinhos, porque eles fazem toda a diferença, pessoal. Menos ômega 1, vamos pegar aqui o ômega 1, que é toda essa expressãozinha, e talvez você já tenha entendido, se você está acompanhando regularmente as aulas, você na verdade já entendeu o que vai acontecer. Vejam só, pessoal, é muito simples aqui, ó. Notem que os termos das raízes aqui, os termos da raiz, em ambas as frequências de meia potência, eles vão se cancelar. Por quê? Porque tem um sinalzinho de menos aqui, ó. Ficou mais o termo da raiz, menos, mais. Menos com menos, aliás, menos com mais dá menos, e aí, portanto, esses caras se cancelam. Fica raiz menos raiz, e eles se cancelam. E o alfa? O que acontece com o alfa? O alfa ele dobra, tá aqui, ó. Mais alfa, menos alfa. Dá mais alfa, que é igual a mais 2 alfa. E olha só que bonitinho. Portanto, nós vamos ficar aqui com mais 2 alfa, que eu vou colocar aqui como 2 alfa, 2 vezes alfa. Só que quem que é o alfa? Esse é o resultado já. Quem que é o alfa? O alfa é 1 dividido por 2RC. Portanto, nós ficamos com essa expressão, ó. 2 vezes 1 dividido por 2RC
RC, cortando 2, essa é a banda do meu sisteminha aqui, ó. A banda é 1 dividido por RVC. 1 dividido por resistência vezes capacitância. Está aqui, pessoal, esse é o resultado. E fazendo um comparativo, se vocês lembrarem lá com o circuitinho RLC, circuitinho RLC série, que é o anterior a esse aqui, nós estamos analisando o paralelo. Lá no série, eu vou escrever aqui, ó, na ressonância em série, a banda dava R sobre L. Aqui, ó, R sobre L. E agora a banda deu 1 dividido por RC. Só para deixar bem claro aí pra gente, pessoal. Muito legalzinho essa análise. Perfeito, finalizamos a nossa aula e eu gostaria de passar para vocês um resumo das principais expressões que foram passadas, mostradas nessa aula e na anterior, que são expressõezinhas bem famosas aí, pessoal. Primeiro, começando com as expressões do ômega 1 e do ômega 2, isso aqui é mais para você anotar mesmo como uma telinha resumo para que você possa estudar. Nós provamos essas expressões, mas também é sempre legal você ter isso aí na sua mão. Aí, ó, ômega 1 e ômega 2. Aquela expressãozinha que eu pedi para vocês provarem, ômega 0 é raiz quadrada de ômega 1 vezes ômega 2, peço para vocês provarem essa expressão. E, finalmente, a banda ali que é dada por ômega 2 menos ômega 1, e isso aqui é 1, a mesma coisa do que 1 dividido por resistência vezes capacitância. Isso é válido, obviamente, é válido para o circuito RLC paralelo. Se for qualquer outro circuito, você vai ter que fazer essa mesma análise para conseguir calcular esses parâmetros. Tá aí, pessoal. Esses são os resultados. Esse é um resumão a respeito aí do que nós vimos até agora para o circuito RLC paralelo. Muito bem, é isso aí, pessoal. Na próxima aula, nós vamos finalizar a teoria com o fator de qualidade, falando aí a respeito do fator de qualidade, e depois, nas próximas aulas, exercícios e algumas comparações a respeito desse tema. E depois, filtros elétricos, que é um assunto que eu particularmente gosto bastante. É isso. Muito obrigado pela atenção, espero que você tenha gostado do conteúdo. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Um abraço e fiquem todos com Deus.